Oi, oi, gente querida, linda, gente boa de Deus, em todos os lugares, neste instante ou em qualquer outro momento onde eu venha a ser visto e ouvido por você. Eu tenho uma única oração, é aquela que pede que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, nos dê avidez pela compreensão e discernimento da verdade e nos dê a fé que atua pelo amor para a prática do Evangelho. Porque o Evangelho só se mostra real quando praticado em fé e em amor por nós de todo o coração. É assim que eu começo o dia de hoje, pedindo a Deus, ao Espírito do Senhor, ao Cristo eterno e ressuscitado presente entre nós, que se manifeste. A mim, enquanto falo, e a você, enquanto me ouve. Nós ontem, no capítulo 12, já estamos vindo daquele contexto mais amplo do capítulo 11, da gratidão de Jesus pelos pequeninos. Eu já expliquei em diversas circunstâncias diferentes quem são esses pequeninos e por que eles recebem compreensão, revelação, graça e entendimento com muito mais facilidade do que os sábios e os entendidos. O que significam esses sábios e entendidos? E nesse contexto aqui, Jesus não estava se referindo de maneira imediata aos filósofos gregos, nem aos sábios de qualquer um outro lugar da terra, mas antes de tudo ele está se referindo àqueles que de maneira imediata eram os que se julgavam sábios, entendidos na lei de Moisés, na Torá, na compreensão de Deus, e são esses que não entendem nada. Os filósofos e os pensadores e os sábios do mundo greco-romano, posteriormente vão se mostrar muito mais compreensivos, ávidos e interessados e com potencial de compreensão do que esses sábios entendidos do sinédrio, do templo, das seitas de Israel, dos sacerdotes, e de todos esses que se ufanavam de serem realmente os que sabiam de Deus e das coisas de Deus no mundo. Como eles são os últimos a compreenderem, se é que um dia compreendem alguma coisa. E aí a gente viu que, após dizer isso, Jesus convida a todos, os que não se sentem, não se sabem, não se arrogam como sábios e entendidos, mas que são os cansados e sobrecarregados. Ele diz: venham e eu vos aliviarei. Troquem esse peso esmagador e acachapante da religião pelo meu fardo, o Evangelho, que tem um único mandamento, que é amor. E vejam como ele é praticável. E a praticabilidade do Evangelho vocês vão aprender olhando para mim.
É por isso que ele diz: tomem e aprendam de mim. Entendam, tomem para si, se comprometam com o amor. E esses mandamentos do amor não são penosos. Como diz o apóstolo João na primeira epístola, capítulo 5, não são penosos. E em fazendo isso, admitindo isso, aprendam, olhando para mim. Vendo como eu pratiquei, eu sou a chave interpretativa, vocês não têm que aprender aramaico, hebraico, grego para saber como é o evangelho. Olhem para mim, para os meus modos, para os meus tratos, para os meus gestos, para a minha atitude, sobretudo para o meu coração no trato humano, porque eu sou manso e humilde, eu tenho humus no coração para com vocês. Eu tenho uma humanidade dedicada a vocês. Ontem a gente viu como a palavra humanidade também decorre de humus. Não só a palavra humanidade decorre de humus, mas a palavra humildade, que é a ensinabilidade, é ter um coração onde há uma fertilidade para a semente da verdade. A umidade também procede de humus, essa palavra, que garante a ambiência adequada à frutificação, à abertura e ao crescimento dessa semente. E mais do que isso, de humus também vem a palavra humor, porque é preciso ter um humor que agrade a Deus. Esses indivíduos aqui, os sábios entendidos, os fariseus, os religiosos, esses e aqueles, são os que Jesus já disse antes, vocês já me acompanharam, quando Jesus disse: o humor de vocês, nem Deus suporta, nem Deus pode dar jeito a vocês, vocês não aceitam nenhuma propositura. Quando veio João Batista, convidou vocês para brincarem de chorar e de enterro, vocês não quiseram. Veio o Filho do Homem, que convida vocês a se alegrarem no reino de Deus, e vocês me chamam de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, porque o humor de vocês é insuportável. Então, aprendam de mim o humor que favorece ter um coração manso e irrigável, onde a semente do Evangelho cresce e dá fruto. E em fazendo isso, vocês vão encontrar essa sombra, esse descanso em vocês mesmos, esse refúgio, meu em vocês e de vocês em mim. Achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, eu disse a vocês, e ontem repeti outra vez, que começam as demonstrações disso. Veio o primeiro sábado depois dessa declaração, e vem o dilema, o conflito dos fariseus contra Jesus e os discípulos dele nos trigais. Aí vocês viram como Jesus diz: vocês não entendem nada. Vocês não percebem nem a sutileza do que aconteceu com Davi. Como ele transgrediu a lei de Moisés em favor de um princípio superior, que é o da vida. E os meus discípulos só estão comendo desses campos porque estão com fome. É um princípio superior contemplado até em Deuteronômio 23, 25. Vocês não entendem? Ou no caso dos sacerdotes, que no dia de sábado se esfolam de trabalhar e não transgridem o sábado, porque estão a serviço de um bem maior, supostamente. Portanto, foi o sábado que foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Aí vem o próximo sábado. O mesmo tema volta. Agora são os fariseus, vendo Jesus na sinagoga. Ele vai lá, está quietinho, quando é provocado. Escuta, diz aqui pra gente, é lícito curar aos sábados? Só porque eles sabiam que tinha um homem doente, do braço mirrado e da mão ressequida, e que Jesus não iria aguentar a tentação de curá-lo. E aí Jesus disse: escuta, vocês, quando cai um boi, um jumento, uma ovelha, um carneiro, um animal de vocês num buraco em dia de sábado, vocês não vão correndo e tiram? Não é nem por carinho ou por amor, é por ganância financeira, porque é uma commodity que custa caro, mas vocês não vão e tiram?
a pretexto de que estão salvando a vida. Então, parem de me perguntar essas loucuras. Vocês mesmos sabem como é que isso funciona quando se trata de comparar a legislação do sábado em relação à fome humana, à carência humana, à doença humana, à miséria humana, e curou o homem. E aí o que acontece é que esses religiosos saem dali numa intenção de conspirarem para ver se matavam a Jesus ainda na Galileia, sem deixarem-no nem morrer em Jerusalém na cruz. Eles queriam matar logo, acabar com ele, era demais. Mas Jesus, ouvindo isso, se retirou dali. Porque Jesus não busca convívio na comunhão do ódio. Ele busca comunhão com gente que carrega aceitação, acolhimento, prazer, e que com sinceridade traz a sua falência diante de Deus, cansados e sobrecarregados, buscando alívio. É com esses que ele anda. Os outros, como ele disse em Lucas 13, ele diz: eu nunca vos conheci. Mesmo que vocês vivam enchendo o meu nome, atolando o meu nome e a boca de vocês com o meu nome, babando o meu nome, eu não sei quem são vocês. Ou como ele disse à igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato, ou seja, eu estou fora, eu não fico ali, eu não ando com gente assim, eu não habito os louvores de gente assim, eu não faço parte da congregação de gente com esse espírito que odeia a graça. E aí muitos, vendo ele se retirar enquanto os outros saíam para conspirar a morte, seguiram-no e ele curou a todos. Mas disse: não me exponham à publicidade. Eu expliquei isso durante 2 dias seguidos. Como a publicidade não publica a verdade, ela frequentemente falsifica a realidade. E Jesus disse: eu não preciso disso. E aí cita o evangelista Mateus, cita o Salmo 42, e é esse que diz que o Messias não buscaria publicidade. Ontem eu passei o dia explicando isso aqui a tarde toda. Quem lembra do dia de ontem, lembra das aplicações de quem é Jesus, de acordo com Isaías 42, e como Mateus entendeu o que ele viera a fazer naquele ambiente. Ele estava vendo o bastante da prática desse, em quem o Pai fez repousar o seu Espírito, que anunciaria a justiça justificadora de Deus aos gentios, que não viveria para contender teologia nem religião com ninguém, não iria se impor pela gritaria, ninguém iria vê-lo tentando ser oportunista, escolhendo os lugares públicos com muita gente para fazer o alarde de qualquer natureza de fanfarrismo, tanto quanto não esmagaria quem já estava esmagado, não apagaria a esperança dos que já estavam apagados, não abateria o coração que já estava de todo cansado, desesperado, desanimado. Ao contrário, colocaria sobre essas pessoas o poder de se tornarem vencedores pela compreensão da justiça justificadora de Deus em Cristo Jesus, e diz que é no nome dele que eu esperaria. Gente como eu, que nasceu sem pedigree do gene de Abraão, do DNA dos judeus, que a graça de Deus, sobretudo, acima de tudo, antes de tudo, para além de tudo, estender-se-ia para o mundo inteiro e não ficaria jamais confinada. Nem a geopolítica, nem a religião, nem aos sacrifícios, nem aos ensinos, nem à legislação, nem aos sacerdócios, nem aos cultos programados, escritos, liturgizados por Moisés e pela Torá. Ao contrário, ele vinha inaugurar uma outra ordem superior, universal, para toda a gente, a ordem de Melquisedeque. E aí nós vimos também que lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo. Eu terminei o dia de ontem falando sobre isso,
E levei você comigo até o final do verso 24. E diz que Jesus curou o cego e mudo, ele voltou a ver e a falar. Eu expliquei o processo neural do que aconteceu e como a maioria dos que pensam que já viram algum processo endemoninhado na vida não tem a menor ideia do que seja isso. Porque o que vocês veem aí nas televisões e nos programas é tudo fajuto. É gente que é contratada por agências de publicidade para fazer papel de endemoninhado. Eu sei porque eu conheço vários. Vocês não sabem nem o que é isso. E os psiquiatras, psicólogos ou neurologistas que assistem na televisão e que depois desprezam com toda a razão, ficam pensando que aquilo é o que Jesus pensava que fosse possesso endemoniado. Não, isso é o que os evangélicos mentirosos, pentecostais danosos, perversos, enganadores, oferecem como fajutice da pior qualidade para enganar gente incauta como você. Mas no Evangelho, endemoninhado era uma outra coisa muito, muito grave e séria. Quem me assistiu ontem, está tudo gravado aí, entendeu. Mas os fariseus, ouvindo a multidão perguntar, escuta, esse aí será, porventura, o Messias? Quando eles ouviram que o que Jesus fazia tinha provocado essa pergunta, eles ficaram com ódio. Ouvindo isto, murmuravam. E aí disseram em voz alta, em voz bem alta, não, Messias nada, filho de Davi coisa nenhuma. Na realidade, ele expele os demônios pelo poder do maioral dos demônios, da casta superior dos demônios. E aí eu parei ontem dizendo que se chegar a uma conclusão dessa, ou se produzir um pseudo-raciocínio que não é resultado de nenhuma lógica, porque esse pessoal do fanatismo religioso é destituído de toda lógica. Eles não trabalham com a categoria da lógica, nem da racionalidade, nem do bom senso, nem da esmagadora manifestação da verdade. Não. Pode vir tal verdade de Deus com todos os contornos da definição inequívoca, mas eles estão blindados, bloqueados, cimentados, concretados, entupidos, tapados em todas as suas cognições, em todas as suas sensibilidades. Eles sim são os cegos, surdos e mudos. E que pior do que isso, ficaram destituídos de coração, de carne, e adotaram para si mesmos o empedernimento de um coração de pedra. A gente tem na história a antiga e inspiradora história da Helen Keller, que eu cresci ouvindo na minha casa, contada pela minha mãe, pela minha avó e por tantos outros crentes que eram impressionadíssimos com essa mulher que era cega, surda e por conseguinte ficou muda, ou seja, uma pessoa toda entupida sensorialmente, mas que foi adotada pelo amor de uma outra pessoinha querida que dedicou a vida a ela e ela se tornou uma pessoa que aprendeu a ler, a escrever, a compor, poetisa, musicista, tocadora de instrumentos variados, produtora de pensamentos extraordinários, que animou e edificou uma geração inteira de cristãos sérios, no tempo que ainda existia esses cristãos sérios e ávidos pelas coisas que de fato, genuinamente glorificavam a Deus, de modo que estado horroroso é o desses indivíduos aqui. É pior do que o do endemoninhado cego e mudo, porque o endemoninhado cego e mudo assim estava por causa de uma possessão demoníaca, mas eles
Tendo olhos, como Jesus disse várias vezes, não viam, tendo ouvidos, não ouviam, tendo coração, não queriam discernir, porque tinham tomado uma decisão ulterior, que era a de não serem jamais curados pelo tipo de cura que Jesus oferecia para a vida humana. Eles diziam não. Se for algo que venha da graça de Jesus, que seja conforme ele faz, tratando todos os doentes, todos os aflitos, todos os carentes, todos os pecadores, todos os cansados e sobrecarregados, nós não queremos, porque nós somos os sãos. Nós não precisamos de médico, nós não precisamos de nada. E tinha alguns deles, como os saduceus, que diziam até na prática, nós não precisamos nem de Deus, é Deus que precisa de nós e dos nossos cultos. Era assim que eles tratavam as coisas. O sábado foi feito para ser obedecido pelo homem, e não o homem para se servir do sábado em seu próprio favor. Eles invertiam todos os polos da compreensão, portanto, estão tomados de uma estupidificação incomparável. Preste atenção nisso, que é aquela que o dogma religioso produz. Onde há dogma religioso, há uma burrice radical instalada. Porque você só pensa até o limite do dogma. Onde tem dogma, o teto é baixo. Onde tem dogma, o caminho não é estreito, é impassável. Onde há dogma, não existe nenhuma criatividade, ela está proibida. Onde existe o dogma doutrinário, não existe nenhum espírito de revelação, de percepção, de compreensão, de alguma coisa mais profunda e nova, porque o dogma associado à doutrinação fecha um sistema impeditivo de qualquer nova conclusão, de qualquer saúde racional, de qualquer culto racional, de qualquer transformação e renovação da mente, como Paulo propõe em Romanos 12, de qualquer inconformação com este século, seja o século secular ou seja o século religioso, seja qual seja a natureza do tempo, da época do Aeon, seja do lado de fora ou seja do lado de dentro da religião. Do lado de dentro é até infinitamente pior, porque do lado de fora as pessoas estão mais abertas para pensar e para raciocinar. Então Jesus, quando os ouve dizerem, não, que filho de Davi que nada, que Messias coisa nenhuma, este expele demônios pelo poder do maioral dos demônios, que é Belzebu, a quem eles conheciam muito bem. E aí eu parei dizendo, quando se chega nisso aqui, a gente bota o pé no chão, perigosíssimo. Que é quando você não tem como negar a graça de Deus, como eles não tinham. Era inquestionável. Era tão real que a única alternativa que eles tinham para parar Jesus era a morte. Eles sabiam que eles não tinham capacidade conversacional, dialogal, relacional, ou de lógica, ou de bom senso, ou de calma no vínculo humano para fazerem Jesus pensar diferente ou para levarem Jesus a uma outra conclusão. Eles tinham absoluta certeza que Jesus estava certo e sabia que estava certo. Agora, como diz João e diz também os outros evangelhos, eles tratavam Jesus assim por inveja. Por inveja. Inveja é um transtorno psíquico espiritual dos mais graves, é a inveja. A gente fica pensando que é apenas uma disfunçãozinha moral ou de caráter, é algo gravíssimo. A inveja instalada no coração é estado de transtorno mental, de uma das naturezas de transtornamento mais pavorosas que podem tomar conta do ser humano. É a inveja.
E os evangelhos nos dão esse diagnóstico. Por inveja o perseguiam, o entregaram, por inveja o julgaram, por inveja o levaram à cruz, por inveja fizeram tudo isso, e uma inveja animada pelo medo de que eles perdessem o poder e a ascendência sobre a população para esse indivíduo que não queria nada, que não propunha um trono, uma governança, uma rebelião contra os romanos, uma libertação de nenhuma natureza, uma associação com algum grupo deles próprios, de saduceus, de fariseus, de essênios, ninguém. Estava andando no seu próprio caminho e chamando gente simples para vir junto. Não queria nada com coisa alguma, não queria um lugar no Sinédrio, não queria ser um par entre eles, não queria servir ao templo, não dizia, Deus não faz nada a não ser que você primeiro sacrifique no templo, traga seu dízimo e sua oferta. Não, era um indivíduo que quebrava iconoclasticamente falando todos os sistemas que eles cultuavam. E essa é a razão precípua pela qual o coração do religioso fanático se bloqueia. Ele não suporta ver você não servir aquilo por que ele deu a vida dele da maneira mais entorpecida, idiótica e burra possível, que é o fanatismo religioso do grupo ao qual eles se dedicam de maneira subserviente. Aí chega alguém que não é assim, que ensina diferente, eles acusam logo de ser do diabo, de ser herege, que foi uma das acusações que eles lançaram sobre Jesus para levantarem a cruz, era herege, é contra os romanos, e ele ensina a transgressão de todos os mandamentos que mantém o povo de Israel quieto. Ele é um subvertedor da ordem. Se o povo o seguir, vocês vão ver então uma sublevação que vai se levantar contra os romanos. Essa era a argumentação que os de Jerusalém, os sumos sacerdotes e o Sinédrio criavam para vender para os romanos. Foi o que eles acabaram fazendo até constranger Pilatos, a um ponto em que Pilatos, não crendo em nada daquilo, teve que se submeter para diminuir e aplacar a possibilidade de que houvesse uma sublevação horrorosa e que podia fazer Pilatos até perder o seu posto, substituído por Tibério César, o imperador em Roma. Pois bem, esses caras, semelhantemente aos de hoje, aos de agora, eles não mudaram nada nos últimos 2000 anos, estão aí. E eles não suportam a graça de Deus. A gente vê no Evangelho. Não podia haver descrição mais linda do que essa do Salmo 42. Quem é que não quer alguém que seja um servo de Deus amado, sobre quem Deus faz repousar o seu espírito, que leve esperança aos desesperançados do mundo inteiro, que não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega, que dá espírito de vitória e otimismo àqueles que estavam combalidos e arrebentados, e que traz esperança para os que não conheciam nem o significado de tal coisa em qualquer lugar da terra. Quem é que não aplaudiria, gostaria, receberia algo assim de bom grado? Qualquer ser humano normal, qualquer ser humano não contaminado por esse câncer religioso, com metástase em todas as dimensões, sobretudo com metástase no cérebro, na alma, no coração, impedindo todo o fluxo de qualquer emoção sadia, de qualquer conclusão respeitavelmente lógica, de qualquer que fosse a anuência de bom senso. Não! Eles não queriam. Porque eles não sabiam, eles não podiam, eles não desejavam, eles se auto-impediram, eles preferiram confabular sobre a morte de Jesus, do que chamarem uns aos outros e dizer: a gente precisa pensar sobre o significado desse cara entre nós. E é isso.
Mas não. Essa pergunta eles não queriam fazer, nem essa e nem qualquer outra. E quando eles viram o povo dizendo, não é porventura esse o Messias, o filho de Davi, aí eles dão esse grito peremptório. É o que a gente vê o pessoal fazer, gritos peremptórios. Como eu ouço pessoas dizerem, o Jesus que o Caio prega é o diabo. Como eu ouço outros dizerem, houve um dia em que o Caio já foi um pregador do evangelho mais maravilhoso de todos. Mas ele abandonou a fé e hoje ele prega enganando o povo sobre a graça de Deus. Estou pregando a mesma coisa de sempre, só que antes eles me contavam entre eles. E nos últimos 27 anos eu os fiz contarem-me fora deles. Foi a única coisa que mudou, foi o meu divórcio deles. Se tornou insuportável. Enquanto eu era um deles, eles não concordavam com nada que eu dizia, mas toleravam tudo porque fariseu e gente hipócrita não aguentam o embate com relação àquele que é seguido por milhões de pessoas. Quando eles me viram pela primeira vez, sem tanta gente em volta, eles disseram, agora que a gente come esse cara vivo. E quanto mais gente volta a me seguir, notem, mais discretos eles vão ficando e mais eles vão evitando o meu nome, porque eles são mentirosos assim, mas o coração não muda. Lá, quando você conversa com eles no particular, eles continuam dizendo que uma pessoa que só prega o evangelho, que faz tudo que Jesus mandou fazer, que repete Jesus, que vive Jesus, que respira Jesus, que é a imagem e semelhança de Jesus, que deixa as pessoas grávidas de amor por Jesus quando te conhecem e quando te ouvem, é o inimigo supremo da vida deles. E eles não hesitam em dizer que tudo o que de bom você faça foi o diabo que fez para usar você para enganar outros. Milhões. Ou não me diga que você nunca ouviu isso e não vê isso toda hora em todo lugar. É claro que você vê. Agora, você já teve chance de comparar. Antes você estava seguindo ao exército dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos fanáticos e mentirosos. Agora, alguns de vocês começaram a seguir o evangelho da graça de Deus, experimentando o jugo suave, o fardo leve, aprendendo da encarnação de Jesus a viver, com a mansidão e a humildade dele, de solidariedade para com a dor humana, achando descanso para as suas almas, discernindo que o jugo dele é suave, o fardo é leve, viver com ele é uma delícia de profundidade, de sacação, de percepção, de sutileza, de revelação, de crescimento na sua humanidade, na sua dilatação. E você, que já entendeu isso, não aguenta mais a alternativa. Mas tem muita gente que ainda não passou da outra prática para esta. Esses ainda estão doentes de ódio e de raiva. Chegam só para escrever blasfêmias e maledicências. Cada dia diminui mais esse grupo, porque aumenta o grupo dos que dizem aqui não. Mas vocês sabem muito bem como é que funciona. Esse é um terreno perigosíssimo e quem diz não sou eu. Quem diz é Jesus. Verso 25 é onde começa o dia de hoje. Com Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Porque é uma coisa que os religiosos, fanáticos, endurecidos e entorpecidos, com calotas blindadas na mente, no coração, em todas as entradas do ser, não percebem ou não querem entender nem acolher, é que eles são um flagrante absoluto diante da luz de Jesus. Todo fariseu, todo ser humano, mas os fariseus não querem essa aceitação.
Eles acham que tem coisas que eles podem fazer no oculto e ninguém fica sabendo. Eles acham que Deus só vê o que a gente faz publicamente em nome dele. Mas o que a gente faz dentro de casa, no interior do quarto, não vai aparecer jamais. É por isso que Jesus disse que por fora eles são sepulcros pintados de cal branco, sepulcros caiados, mas por dentro estão cheios de putrefação e rapina. Eles só limpam o exterior do copo, mas o interior está podre de sujeira, é onde eles bebem. Porque tudo que não lhes passa na mente é que Deus seja um Deus vivo. Eles servem a um Deus aprisionado dentro da lei de Moisés, nas páginas do Velho Testamento, nas doutrinações da religião e da igreja, nos catecismos oferecidos, o Deus das determinações e dos protocolos. E que não tem nenhuma liberdade para devassar a alma humana, para ver a gente ao contrário, para virar a gente do avesso, para nos saber todos. Como diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe Tu penetras os meus pensamentos e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à boca, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei da Tua face? Para onde fugirei do Teu Espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, as Teus próprias trevas não te serão escuras, pois para Ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me entriteceste no seio da minha mãe. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E aí vai, por aí vai, eu podia citar o Salmo inteiro, mostrando, não só nesse Salmo 139, mas em toda a Escritura, como nós somos flagrantes absolutos diante de Deus. É o que a religião faz tudo para apagar de você, para você pensar que Deus é o Deus do palco. Deus não é nem o Deus dos bastidores, antes do culto começar, onde vocês falam todos os palavrões, se xingam, brigam, botam os seus ódios e competições e disputas para o lado de fora para chegar lá depois dizendo aleluia, glória a Deus, tudo patético. Se você é assim, saiba, você é patético aos olhos daquele que te vê ao contrário. Por isso o que eles disseram aqui é horroroso. E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, cuidado. Cuidado, por várias razões. Ele vai dar a última razão lá na frente, que é a razão conclusiva. A primeira razão que ele dá é de natureza estratégica. Ele ainda faz esse favor estratégico de ajudá-los a pensar de modo inteligente. Escuta, se eu estou expelindo demônios pelo poder de Belzebu, o que vocês estão declarando é que Satanás está dividido. Está dividido, porque se eu sou o principal representante da casta maior de Satanás, e estou expulsando demônios vinculados a Satanás, eu estou provocando uma guerra civil. E todo reino dividido contra si mesmo vai ficar deserto. A civilização humana dá testemunho de todos os reinos que entraram em estado de guerra civil e autofagia de um povo guerreando contra ele próprio. Se atrasou, se destruiu até que se acabou.
A autofagia de uma guerra civil raramente produz algo melhor, na maioria das vezes provoca ressentimentos com espírito de vingança que podem durar séculos e gerações, e frequentemente a anulação daquilo que um dia foi uma sociedade boa e deixou de ser. Jesus diz, olha, o primeiro argumento é de natureza lógica simples. Como é que vocês nem pensam quando dizem que eu estou expulsando demônio pelo poder de Beelzebul? Você acha que Satanás é burro como você? Que ele divide os seus poderes uns contra os outros? Se eu estou agindo por Beelzebul, Satanás assumiu uma divisão. Eu estou expulsando outros demônios, ou seja, o reino de Satanás ficou num estado de conflagração, de guerra civil e de autofagia demoníaca. Vocês não entendem que nem sob esse argumento o que vocês estão dizendo tem qualquer sentido? Aí ele prossegue, conhecendo-lhes os pensamentos, e diz a ele, vocês não sabem que uma casa dividida em si mesma não subsiste? Num outro texto, aqui em Marcos 3, em Lucas 11, que conta a mesma história, o mesmo desenvolvimento, os mesmos elementos lógicos, ele diz o seguinte, usando uma outra imagem, vocês não sabem que uma casa construída sobre ela própria, sem fundação, que aguente os 2 andares, vai cair sobre si mesma? E ele usa os argumentos que mostram que a casa dividida em si mesma não subsiste, ou como querer colocar uma coisa sobre a outra sem a devida estrutura, faz-se perder tudo que se estava erigindo. Aí ele conclui no verso 26, se Satanás fosse idiota como vocês, se Satanás espelha Satanás, prestem atenção, vocês são pavorosamente patéticos. Todo o seu reino estaria dividido. Se Satanás luta contra Satanás, dividido está ele contra ele próprio. Ele entrou naquela comédia do Jim Carrey, Eu mesmo e Irene, ou várias outras em que ele não consegue controlar a si mesmo, bate em si próprio, enfim, é o inimigo, o pior inimigo dele mesmo. Chega a ser uma cena cômica. Satanás lutando contra Satanás para agradar ao pensamento estupidificado dos fariseus. E Jesus prossegue, como é que subsistiria o reino do diabo se ele tivesse uma atitude semelhante à de vocês, que são capazes de matarem-se uns aos outros por invejas horrorosas e inexplicáveis? Satanás é melhor do que vocês na lógica que ele usa, mas infinitamente melhor do que qualquer dogmatista religioso. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, agora é Jesus falando de si mesmo, se eu expulso, por quem expulsam os filhos de vocês? Mostrando que nos dias de Jesus havia pessoas que faziam exorcismos. Antes mesmo de Jesus nascer, já tinha gente que praticava exorcismo em nome do Deus de Israel. Não era algo que Jesus inaugurou como era. E ele deixa claro que se eu estou expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, então me explica uma coisa. Os filhos de vocês, os que praticam isso, estão expulsando os mesmos demônios também sobre o poder de Beelzebul? Vocês não admitem que possa haver e que deva haver e precise haver e só haja se for assim. A expulsão de demônios só vai acontecer genuinamente, não de Satanás contra Satanás, mas do poder de Deus visitando os carentes e libertando-os do poder maligno. Se eu estou expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, então os filhos de vocês estão expulsando como? E se vocês aplicam essa lógica a mim, é a prática dos filhos de vocês que recai sobre juízo contra vocês, porque
Se eu faço isso pelo poder de Beelzebul, pelo poder de quem fazem os filhos de vocês? E se vocês não podem também dizer que é pelo poder de Beelzebul que eles expulsam os demônios, eles se tornam os juízes de vocês mesmos, mas vocês não pensam nem para ver as consequências do que vocês declaram dogmática e estupidamente. E aí ele diz no verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, e é pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar, para deixar os cativos livres, para pôr em liberdade os oprimidos, para quebrar os grilhões demoníacos e de todas as naturezas. Enfim, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e vocês sabem que é o Espírito de Deus que está em mim, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E João Batista já tinha anunciado, o reino de Deus chegou, está à mão. Como eu tenho anunciado, o reino de Deus está aqui para quem quiser, para quem vier, para quem abrir o coração e sentimentos, os ódios e largar os ódios e abraçar o acolhimento no amor. Ou como pode alguém entrar na casa de um ser humano valente, que não tem medo de ladrão, nem de assaltante, nem de demônio, nem de diabo, nem de assombração, nem de poder humano ou maligno de nenhuma natureza? Como é que pode alguém entrar na casa de um ser humano despojado de medo e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, surpreendê-lo, paralisá-lo, amarrá-lo todo para então lhe saquear a casa? Se vocês estão me vendo expulsar esses demônios no coração de alguém que era habitado por um ente valentíssimo que é Satanás, é um bicho valente que desafia Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, as curas divinas, a intenção libertadora do Espírito Santo. Ele antagoniza, ele trabalha contra isso tudo, porque ele é um valente muito bem armado, que guarda aquilo que ele dominou, que ele controlou com toda a veemência e força dos seus poderes malignos e demoníacos. Vocês não acham que se eu expulso demônios, eu tenho um poder maior do que o de Beelzebul? Que ao invés dele vir me amarrar, sou eu que entro e amarro ele todinho, enlaço e o expulso, e liberto essa casa, como eles fazem de maneira oposta, quando encontram um ser humano vulnerável, vitimável, dominável, oprimível, controlável, porque seja mentalmente frágil. Eles, os demônios, usam da sua valentia porque reconhecem a total falta de capacidade de autodefesa. Tomam tudo, amarram, prendem, oprimem e sentam-se soberanos na vida dessas pessoas até que chegue eu. Até que eu chegue e amarre e saqueie essa casa que até então estava cheia de forças demoníacas. Eu agora tiro isso tudo, limpo essa casa e deixo essas pessoas bem. Eu vou querer olhar depois para o texto de Marcos e de Lucas, mas não agora e não hoje. Após dizer isso, apelar para algumas conclusões de natureza explicitamente óbvias e simples e lógicas e irrebatíveis por esses religiosos dogmáticos que só sabiam então se calar para conspirar a morte de Jesus.
Jesus acrescenta no verso 30, dizendo: quem não é por mim é contra mim. A eles estão dizendo que é pelo poder de Beelzebu eu estou expulsando demônios. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês não estão lidando uns com os outros. Vocês estão lidando com um que é manso e humilde de coração, é misericordioso, cujo jugo é suave e o fardo é leve. Mas eu sou o absoluto absoluto. Eu sou a referência das referências. Eu sou aquele com o qual vocês não podem buscar criar relativizações, porque eu sou a rocha. Se cair sobre vocês, reduz vocês a poeira. E eu sou a rocha. Se algum de vocês arremeter contra ela, vai ficar todo esmagado. Não brinquem, porque eu sou manso e humilde de coração, mas a natureza da minha verdade é devastadoramente implacável para com aqueles que querem relativizá-la. E relativizá-la contra o próximo, que está recebendo todo o benefício que eu estou trazendo. Quem não é por mim, é contra mim. É o caso de vocês. E quem comigo não está juntando, está espalhando. Não é a mesma coisa com a igreja, que foi o que, de fato, João veio a dizer para Jesus, um dia depois de voltarem de uma das campanhas onde Jesus os havia enviado para pregar de aldeia em aldeia. João voltou dizendo: Senhor, nós encontramos um cara por aí que expele demônios em teu nome e ensina o que tu estás ensinando. Mas ele não anda com a gente, não faz parte do nosso grupo, da nossa assembleia, da nossa congregaçãozinha privilegiada. E nós o proibimos de falar em teu nome, de expulsar demônios em teu nome, só porque ele não faz parte da nossa congregação. E Jesus disse: não façam isso. Não lhe proibais, porque vocês não são a medida de todas as coisas. Eu sou, vocês não. Eu sou, a igreja não. A igreja é relativa. O único absoluto aqui sou eu. Eu é que posso dizer: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Vocês jamais. O homem está pregando em meu nome, expulsando demônios em meu nome, ele está em meu favor. Em relação a vocês, o que eu quero dizer é o seguinte: quem não é contra vocês já está em favor de vocês. Por isso, não pensem que vocês estão no mundo para serem as referências absolutas de nada. Caminhem com humildade relativa em tudo que vocês virem, porque o único que tem a prerrogativa da absolutização declarável sou eu. Vocês, igreja, apóstolos, calados, não atrapalhem o fluxo do reino de Deus. Por isso eu vos declaro, e aí vem essa parte pesadíssima. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele está dizendo aqui, ele está expulsando demônios pelo poder do Espírito de Deus que está sobre ele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É o que Isaías 42 diz: eis aí o meu servo em quem fiz repousar. Ele é o que implementa todas as obras do reino de Deus em meu favor, no meio dos homens. Vocês estão brincando disso? De blasfemarem contra o Espírito Santo no meu servo que não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, e que faz vencedor o desesperado e anuncia esperança a todos os povos? Vocês estão dizendo que ele está fazendo isso pelo poder de Satanás? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você tem certeza absoluta que alguém anda com Deus, é de Deus, vem da parte de Deus, prega da parte de Deus, ensina a palavra de Deus, com a singeleza, a simplicidade, a pureza, a irretocabilidade de quem não está brincando com a verdade de Deus, e chegam vocês por causa de inveja, de ciúme, de disputa, de poder, de domínio, de controle, de maldade perversa, e acusam essa pessoa
de estar fazendo todo o bem que realiza sob o poder do maligno, do diabo, vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Aí tem um monte de gente agora me dizendo: Caio, será que eu já pequei contra o Espírito Santo e eu estou numa situação de irremediabilidade? Caio, o que significa o pecado contra o Espírito Santo? Jesus conclui dizendo o seguinte: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho, contra mim, contra o Filho do Homem, isso ser-lhe-á perdoado, porque o Filho do Homem veio para pagar os pecados de todos e para apagar tudo. E para dizer dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Mas se alguém falar, ele não falou nem agir, ele falou: se alguém falar obstinada, decisiva e sobre a pretensão de carregar uma lucidez doutrinária acusativa, contrária ao Evangelho do Reino de Deus em Cristo Jesus, e for religioso, e for dogmático, e for doutrinado, e se considerar sábio e entendido nas coisas de Jeová, e fizer isso com essa veemência demoníaca, esses sim acusam Jesus pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, e pensam que não tem consequências. Eu digo, podem conspirar contra a minha morte. Se for contra o Filho do Homem, ser-lhes-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não é um falar bobinho de: ai, Caio, teve um dia que eu contei uma piada e mencionei o nome do Espírito Santo. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Amanhã eu vou falar sobre isso. Isso aqui é coisa séria, é da mesmo nível de seriedade que vocês me viram expor até aqui. É dessa realidade e profundidade de realidade blasfema a que Jesus faz referência. Falar contra o Espírito Santo com consciência, com lucidez, com determinação, sabendo que é mentira, mas fazendo isso porque é mais importante para eles destruírem Jesus do que santificarem o Espírito Santo. É mais importante para eles destruírem Jesus na graça expandida, atingindo milhões de pessoas que eles não querem sobre elas perder o poder de controle, de domínio, de manipulação, e para não perder isso eles preferem dizer as maiores barbaridades sobre a eficácia do poder de Jesus, dizendo que não é um poder que vem do Espírito de Deus, mas do maioral dos demônios, Belzebu, e fazem isso certos de que estão fazendo errado. É um argumento de fake news deliberado, eles sabem qual é a verdade. Como tem um monte de gente que sabe qual é a verdade, a meu respeito, por exemplo, que dizem no particular, indubitavelmente, esse Caio é um homem de Deus. Como tem um dos que mais me agridem e agrediram nos últimos 30 anos, que fala no particular para a família dele. Um cara como esse aí nasce de 200 em 200 anos, mas a prática do ministério dele é contra os meus interesses, então eu vou falar mal dele até morrer. Isso é coisa perigosa. Não quando falam contra mim, mas quando o cara atribui a manifestação da graça abundante de Deus na minha vida, ações de espíritos malignos para enganarem os crentes, e dizem isso aos crentes, eles não sabem em que lugar eles puseram o pé. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado,
nem agora neste mundo, nem no mundo por vir. Isso é coisa muito séria, você vai ter que fazer uma viagem por dentro do juízo de Deus, para entender o significado disso. Porque enquanto esse significado não for compreendido por você, você vai laborar na determinação perversa do que você, sabendo que era o contrário, construiu como mentira concreta para desanimar a alma de milhões e destruí-las. Você vai ter que conhecer um juízo inexplicavelmente escrutinador de Deus no seu coração, e não haverá apelação, especialmente se você é um religioso. Sócrates podia dizer o que quisesse, Platão, Zenão, Epicuro, Tales, Epimênides, qualquer um podia dizer, não lhe seria imputado como nenhum pecado. Mas esses caras aqui, que viviam de Bíblia na mão, de Torá, de lá e para cá, construindo dogmas, e diziam que queriam que Deus viesse, mas quando Deus se manifestava, eles odiavam, porque a manifestação livre de Deus lhes tirava o poder e a teologia do domínio das mãos. São esses que pecam contra o Espírito Santo. Eu vou parar aqui. Os amigos aqui do TikTok estão vivendo os últimos 30 segundos de live. E eu paro aqui pedindo a Ti, Jesus, que nessa introdução que eu fiz no dia de hoje a esse tema tão grave, Tu tenhas preparado o coração de muita gente para receber, diferentemente da proposta dos fariseus e dos fanáticos religiosos, a promessa do Evangelho da graça de Deus. E ajuda-os a dormirem sobre essa palavra e a prepararem-se para o melhor acolhimento dela no nosso próximo encontro. O Senhor vai nos conceder saúde para realizar e para promover. E eu te peço que o Espírito Santo traga a devida perturbação convertedora para o coração daqueles que ainda estão na dúvida. Por favor, limpa-lhes a mente, a alma, o entendimento e o coração. Prepara-lhes o chão do coração para boa semeadura da palavra eterna, do Evangelho da graça de Deus. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém. O pessoal do TikTok já se foi e você está aqui comigo. Então, eu quero que você preste atenção nesse QR Code que está aqui em cima. Todo mundo aqui sabe como usar. E eu agradeço aos milhares e milhares, quase 3.000 pessoas aqui no TikTok comigo. E que Deus os abençoe. E agora eu peço a você que preste atenção no que eu peço que você faça para a continuidade e consecução do meu ministério. QR Code, você aponta para lá, abre esse outro ambiente aí, do verdinho, onde está, clique aqui para fazer uma contribuição para o Ministério do Caio. Aí você contribui e abre, clica e entra aí nessa página e tem o Banco Santander, o Banco do Brasil. São bancos acessíveis para quase todo mundo, para fazer depósito, transferência bancária ou programação de doação por meses e meses e meses. Quem tem a certeza de poder fazer isso com todo equilíbrio e pacificação. Embaixo tem os cartões de crédito, que tem gente que até hoje prefere usar, onde você pode fazer programação também para 6 meses, 1 ano, 3 meses, quanto você queira. O cartão Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo. Tudo isso que você pode usar para contribuir, você é inteligente demais para eu repetir. Embaixo tem o PagSeguro, você sabe como proceder. Embaixo dele
para gente no mundo inteiro, da Oceania à Índia. Tem gente me assistindo passando pelo norte da África, pelo coração da África, pela Europa toda, pelos Estados Unidos, pelas ilhas distantes do Atlântico, do Pacífico, do Mar do Norte, em tantos lugares onde eu sei que tem gente me vendo e ouvindo. E você pode usar o PayPal para fazer a sua contribuição. Faça isso. E para manter esse ministério, para ele se expandir, para ele chegar logo aí até você e aos seus amigos no mundo inteiro, em inglês, em espanhol, em alemão, em francês, em italiano, em árabe, em várias outras línguas. É o que vai acontecer, eu prometi, e com a graça de Deus nós só estamos terminando a plataforma para darmos conta do refluxo que virá, mas eu peço que você já se torne um colaborador desse projeto. Faça isso agora. Com isso você me ajuda a pagar a garotada que está lá trabalhando, editando. Hoje mesmo Marcelo Cunha me disse, olha, eu vou ter que fazer edição de 85 programas para adaptá-los para o próximo curso que você está lançando, que é chamado O Poder dos Salmos. Você nunca vai ter recebido nenhum curso que vai fazer melhor e trazer bem maior para o seu coração. Você vai ver, não é a hora ainda de dizer. Vários outros trabalhando. Então você pode ajudar o meu ministério, que é esse que está chegando aí até você, desse modo. Seja meu cooperador, parceiro, sócio, companheiro nessa jornada. Eu prego e você me ajuda a expandir o que eu estou dizendo. Combinado? Agora olha aí, tem o Pix passando. E é o CNPJ da Elde. É só anotar, é fácil, 10 segundos você colabora, já cai na conta da Elde. Faça sem susto e sem medo. Nunca houve nada ambíguo aqui entre nós. Quem cuida disso é o meu querido Edivaldo, que é a transparência em pessoa. E é uma das pessoas que eu mais respeitei na minha vida toda. Então, ajude agora, com toda paz no seu coração. Agora você está vendo aí embaixo um pix de uma outra natureza que está escrito Caio e Adriana. Como eu digo todo dia, são amigos que pediram para que você que queira dizer, não, eu quero te ajudar no seu ministério, eu quero que alcance a terra inteira, mas eu sei que você come, bebe, essa luz aqui é por minha conta, tudo que está correndo aqui é por minha conta, essa aguinha é por minha conta, esse jardim bonito e regado é por minha conta, o pão, a água, a energia, os compromissos variados, o plano de saúde de 2 velhos, que custa uma fábula. Só o plano de saúde dava para sustentar uma família de 4 pessoas. É um terror, especialmente quando o indivíduo tem os 2 tipos de comorbidade que eu tenho, não posso brincar com elas. Até aqui eu estou forte. Mas se eu tiver uma necessidade, basta entrar num hospital que você fica devendo o que não consegue pagar nunca mais na vida. Por isso o plano de saúde, tanto o meu quanto da minha mulherzinha, que eu não vou dizer que é uma velhinha, porque é uma mulher de 67 anos, enxutíssima, maravilhosa e deliciosa, mas ela tem um corpo de 67 anos com todas as implicações. Então, o Pix está aí para isso, mas a minha grande alegria é outra. É quando você também, para me ajudar, escreve aí caiofabioexclusivo.com.br no seu navegador. Escreveu? caiofabioexclusivo.com.br. Aí, ó, vira a página. Cai no Reconexões, Jesus, a chave hermenêutica, Caminho do Discípulo, essas 17 aulas consoladoras sobre luto, no Divã de Deus, que são alguns salmos, os históricos, bem históricos, com aplicação no contexto do indivíduo que escreveu e a transposição dele para o contexto terapêutico de quem vive nos dias de hoje, o Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, para te ensinar a lidar com a loucura do dogmatismo opressor da religião, para você entender quais são as respostas da sua pacificação.
Ali vem do dilúvio ao Apocalipse, comecei a gravar no Monte Ararat, terminei na ilha grega de Patmos. São dezenas de mensagens riquíssimas em loco. A mesma coisa na modernidade líquida, para ensinar você a não ser um pai conflituado, desesperado, a entender seus filhos numa era tão diferente daquela na qual você viveu. O curso sobre o medo, que é um libertador de potenciais, e a maioria aqui não conseguiu botar ainda nem a ponta do iceberg para fora em relação ao potencial que tem e que não é explorado por causa de medo. E o ativar, que são cursos, 1 ano mais ou menos de cursos, onde eu pregava uma mensagem do Evangelho com a aplicabilidade que demonstrava que se você pusesse aquilo em prática, o fruto e a eclosão do benefício apareciam na hora. Quando chega gente ateia aqui em casa, por exemplo, eu tenho alguns amigos ateus no Senado, na Câmara Federal, assessores, secretários ou ministros que encontram comigo, reverendo, eu não perco o senhor, me dá prazer em ouvi-lo. Eu sou ateu, o senhor sabia, não é? Eu digo, pode ser esse ateu para o resto da vida, sem nenhum problema. E aí eles dizem, mas como é que eu posso saber que o evangelho é verdadeiro? Eu digo, só tem um modo, meu filho. Vai lá em casa tomar um café que eu te ensino. Eles vêm aqui e eu dou um mandamento do evangelho. Eu digo, pratique isso aqui 1 semana, e é praticável. Depois volta e me diz o que foi que a prática disso produziu de benefício na tua vida. 1 semana, 2 semanas. E eles voltam embasbacados. O que é isso? Esse negócio funciona mesmo. O ativar mostra que o evangelho funciona mesmo. Estão aí todos esses cursos, como o Tabu do Suicídio, mensagens sobre os lugares em loco onde Jesus pregou na Galiléia, em vários outros lugares na Palestina ou na chamada Terra de Israel. Enfim, está tudo aí para você. E todo aquele que compra, olha aqui para mim, todo aquele que compra qualquer desses cursos, uma parte fica para estruturação, envio, controle de tudo até chegar em você, e uma outra parte vem para alimentar a minha vida com a minha mulher. Isso me dá grande prazer em que você faça assim. E só está começando. Nos próximos meses, você vai levar um susto com o que está vindo aí. Portal novo, sites novos, estruturação de comunicação nova, alcances novos. Já tivemos um alcance que duplicou nos últimos 6 meses toda a natureza do nosso alcance. Isso só vai aumentar, 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 e você vai ser o maior beneficiado, e eu convido você a ser um grande associado desse projeto que você ainda vai ver nos anos futuros, que atingiu milhões de pessoas, não só nesse país, mas na terra inteira. Creia nisso e você vai ver. Em nome de Jesus é o que eu desejo sobre todos nós. Hoje, Senhor, e para sempre. Amém. Amém.